A paz do Senhor, juvenis, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma aula especial falando sobre a corrupção da humanidade. E com certeza vai ser uma lição maravilhosa quando vamos aprender sobre um assunto muito importante, quando vai tratar a questão do homem, a questão pós-queda, o que o homem vai estar colhendo a partir daí. E com certeza essa lição vai ser muito importante. O objetivo da lição é compreender que, mesmo conhecendo a verdade, os homens optaram por desprezá-la. A verdade é Jesus. Os homens preferem a mentira do que o Senhor Jesus, que é a verdade. Explicar o significado do humanismo, identificando sua influência no mundo atual. Estimular fazer a diferença como cristãos em meio a uma sociedade corrupta. O nosso texto do dia diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Nesse capítulo 6 de Gênesis está registrada uma das narrativas mais tristes do Antigo Testamento, quando Deus vai dizer que ele se arrepende de haver feito o homem, porque as atitudes do homem estão sendo más. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. O interessante é que quando Deus cria o homem lá no jardim, Deus vai dizer que é muito bom, e agora ele vai dizer que se arrepende. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, versículos 20, 21, 25 a 27, depois o 32. Diz assim um texto bíblico: Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa lição de hoje ela é muito forte, é muito profunda, e com certeza ela nos dará um entendimento muito importante sobre esta palavra, sobre o que Deus tem falado, sobre aquilo que Deus tem determinado. Aproveito, e se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações. Caso você também ainda não acionou as notificações, acione para que você receba todos os nossos vídeos. Venha para o canal, tá bom? E com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Nós já vamos à nossa introdução e Deus falará muito aos nossos corações nesta aula. A introdução diz assim: Atualmente temos muita informação sobre os mais diversos tipos de corrupção: desvio de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, prostituição, roubos, assassinatos. Isso tudo porque a humanidade decidiu viver sem Deus. A profecia de Jesus de que o pecado iria multiplicar está plenamente se cumprindo. Quantas formas novas de pecar existem em nossos dias? Quanta imaginação perversa!
A sociedade vem alcançando um alto grau de corrupção. O homem, as camadas da sociedade, elas vivem a poder de corrupção, a poder de mentira, de tirar vantagem, de ganhar dinheiro. Independe se alguém está passando necessidade. O importante é ter alguém ganhando. E isso é muito triste. O primeiro ponto diz: homens sabem a verdade. Os homens sabem a verdade. A grande verdade. A coisa mais extraordinária para um ser humano é conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, harmonioso, inteligente e detalhista, que criou tudo dentro das mais esplêndidas belezas e ordem. Aquele que é o Senhor sobre todos. Tal conhecimento é suficiente para ninguém ser condenado no inferno. Esta é a grande verdade e todos devem admiti-la. Ou seja, nós não podemos confundir a possibilidade das pessoas entenderem que tem um ser maior, um ser supremo, alguém poderoso que governa tudo, que há o Deus que toma conta de tudo. É possível as pessoas perceberem. O que nós não podemos é confundir Deus com uma árvore, Deus com um animal. Não, Deus é Deus absoluto, mas Ele colocou na sua palavra, e pela palavra nós vamos ver que Ele estabeleceu limites, tornando possível o homem saber que tem um ser maravilhoso, que administra tudo isso aí. A grande pregação. O Senhor, em seu grande amor, por intermédio da natureza, tem se revelado aos homens. Que grande pregação! Por meio da natureza podemos saber quem é Deus, pois os céus proclamam a glória de Deus. Os homens de todos os tempos têm acessado a revelação sobre o poder e a divindade do Senhor. Ou seja, mesmo onde o Evangelho não chegou, ali tem uma ética, tem um padrão de ética moral. Esse padrão de ética moral é estabelecido por quem? Por Deus. Mesmo que as pessoas não saibam, mas desde o momento que tem um grupo de pessoas que pratica o bem, elas fazem isso porque ela tem uma consciência boa, uma consciência diferente das outras que pensam a maldade. Então é possível se conhecer a Deus, é possível entender que há um Deus maior, que há um Deus no céu, por meio de tudo isso que vemos acontecendo. Por exemplo, quando dá um temporal, quando forma as grandes ondas, o limite do dia com a noite, são coisas que Deus já estabeleceu. Deus estabeleceu que quando chegasse a hora, o sol ia embora e a lua. A noite ia chegar trazendo a lua, as estrelas. Enfim, e pela manhã do mesmo jeito. A lua se esconde, as estrelas se escondem e o sol vai aparecer. Então é assim, Deus estabeleceu limites e esse limite que Ele estabeleceu desse grande ciclo de natureza, de universo, é possível nós encontrarmos a ação de Deus governando todas as coisas. Sem desculpa, Paulo ainda enfoca que os homens são inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa diante da glória da revelação divina pela natureza. Eles nunca poderão dizer que não tiveram oportunidade de se relacionar com Deus. Não há como tapar o sol com a peneira, já é um ditado popular, né? Não tem como tapar o sol com a peneira. Não tem como você dizer, por exemplo, vento, aqui você não entra, ar, aqui você não entra. Pelo contrário, nós queremos o ar. E quem criou o ar? Se você está respirando agora, quem te deu esse ar de vida? Quem te deu esse sopro de vida? Quem te deu aí, nesse momento que você está vivendo? É Deus. Então, aproveite isso, aproveite dessa forma. O 2, os homens desprezam a verdade, não glorificam a Deus. Pela natureza, os homens podem perceber a existência de um ser supremo, mas mesmo assim se fazem desentendido. Com isso não glorifica ao Senhor pelo dom da vida. Desta maneira, e cheios de si, partem para uma viagem solitária para atingir os seus ideais. Como eles estão longe de Deus e mostram-se ingratos. Os homens, ao invés de serem gratos à obra que Deus tem realizado, são ingratos.
não valorizam o sacrifício de Cristo, não valorizam a obra que o Pai estabeleceu, que o Pai fez, para que nós tivéssemos essa liberdade de estar servindo, de não estarmos mais presos ao pecado, mas os homens não querem. Os homens preferem o erro do que estar com o Senhor. Discursos desvanecidos. O desprezo pela revelação de Deus faz nascer discursos ímpios, teorias perversas, filosofias tolas, sem valor e sem vida, baseadas no próprio homem. Os cristãos genuínos, porém, não são humanistas, ateus de si, pois entendem que somente com a fé genuína em Deus, não em si mesmo, conseguirão a vitória sobre o mundo. Ou seja, quando nós lemos aqui que existem muitos discursos, existem muitos pensamentos, existem muitas propostas, e são propostas que estão aí, muitas pessoas estudando até para tirar o crédito da Bíblia, tirar o crédito do Senhor Jesus, que veio para nos salvar. Enfim, as pessoas estão aí fazendo isso, mas aqui está falando que ao invés do cristão querer ser um humanista, ele tem que ser um ateu. Mas um ateu como assim? Um ateu que não acredita em si mesmo, mas ele vai atribuir a sua crença, vai atribuir a sua adoração ao Deus verdadeiro. Mentes fechadas e sua mente vazia está coberta de escuridão. Sem dúvida, a corrupção do gênero humano influenciou decisivamente na formação moral das pessoas, ou seja, a inclinação carnal decorrente da queda levou os homens a terem como que escamas nos olhos, impedidos de enxergarem as coisas de Deus. É sim, o inimigo, diz a palavra, que tem cegado o entendimento da humanidade para que não resplandeça. O inimigo ele tem fechado, ele tem cegado, tem fechado as mentes, cegado os olhos dos homens, para que eles não vejam a glória de Deus e com as suas mentes não entendam aquilo que Deus tem realizado. Por isso que os homens estão com as suas mentes fechadas. Alguns deles não é nem porque eles querem ser assim, mas porque o inimigo tem se levantado e tem enganado. Por isso que é fundamental que nós estejamos ligados à palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que você que estuda, que está comigo, juvenil, você que é jovem, adolescente, que está estudando, você tem vários amigos com pensamentos totalmente diferentes, com mentes fechadas, e às vezes querem até te induzir também ao erro, mas que você não se deixe levar, que você possa permanecer no seu compromisso com Deus. 3. O preço da corrupção. Entregues à própria sorte. Em Romanos 1:24 está escrito que Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia. No verso 26 está escrito que Deus as abandonou às paixões infames. O verso 28 está escrito que Deus os entregou a um sentimento perverso. Por que Deus entregou a humanidade corrompida à própria sorte? Por isso se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus, ao dizer que o homem foi abandonado, ele quer dizer o seguinte: eu continuo na minha posição, porém não vou exercer nenhum tipo de influência sobre o homem. Vai caber ao homem, ao jovem, à mulher, à criança, enfim, fazer a escolha se realmente me quer ou não. Se me quiser, eu estou aqui. E se não me quiser, infelizmente, eu não posso fazer nada. Então Deus entregou os homens as mais diversas paixões. E com isso, a humanidade, os homens têm cada dia mais aprofundado nessa trajetória negativa. Só o Senhor Jesus. A autopunição, esse abandono da parte de Deus trouxe e traz ainda consequências terríveis para a humanidade. Em Romanos 1:24 e 26 e 28, Paulo escreveu sobre a autopunição imposta ao homem pela desobediência e desonra do próprio corpo. Como, por exemplo, disso mencionou o homossexualismo, não porque seja mais perverso que as outras condutas sexuais inapropriadas, mas por se tratar de uma inversão das práticas e dos sentimentos naturais.
Com isso, Deus está dizendo que o pecado, antes de tudo, é um caminho para a autodestruição moral, para o vexame e para a dor, como aconteceu com o filho pródigo. Cada um, sabemos que no livre-arbítrio pode fazer as suas escolhas. Só que nós temos que ter em mente o seguinte: a cada final, a cada top de uma escolha, vai ter uma consequência. Essa consequência é que pode ser triste, porque ao mesmo tempo que pode ser algo bom, a consequência da atitude ser algo bom, pode ser algo também punitivo. Então nós temos que ter esse cuidado. Então o homem caminha para uma punição, por quê? Porque já está escrito e vai acontecer. Não que o Senhor queira punir, ou o Senhor queira castigar, mas tudo que o Senhor faz, Ele faz com base na sua justiça e santidade. O quarto diz, o humanismo, definição. O pastor Claudio Honor de Andrade, ele define o seguinte: o humanismo como um pensamento filosófico que valoriza o homem como a medida de todas as coisas. Isso informa ainda que para o humanismo Deus é perfeitamente dispensável. Ou seja, se lembra que eu falei lá atrás? Ateus de si mesmo, ou seja, deixa de acreditar em si para acreditar em Deus. Mas o humanismo faz ao contrário, coloca o ser humano no centro de todas as coisas. O ser humano começa a ser o centro das atenções. Se eu sou o centro das atenções, para que Deus? Para que eu preciso de Deus? Se eu sou o centro das atenções. Então é isso que nós temos que entender. E Deus não vai deixar essa conta sem pagar, não. Porque Deus tem um lugar absoluto, mas infelizmente é isso que o homem tem feito. Então o humanismo vai tratar a questão do ser humano. Se por um lado é bom, mas quando começa a haver uma vaidade, a exaltação do ego, aí Deus não aprova. O perigo, como visto, o humanismo é um sistema filosófico que valoriza o homem acima de todas as coisas, inclusive acima do Criador. É, portanto, o pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. Nós temos que ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. Mas a ideia do humanismo é trazer o quê? O homem para o centro. O homem é o centro de si mesmo. O homem, quando ele é o centro de si mesmo, pode ter certeza que vai dar alguma coisa, vai dar errado. Alguma coisa vai sair do modelo, alguma coisa vai sair do padrão, porque o homem falha, o homem erra. Diz assim, conflita dessa forma com os mandamentos de amar o Senhor, nosso Deus, com todo o coração e com toda a alma e com toda a sua mente. Deus disse, né? Qual é o maior mandamento? Jesus falou, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas não, ame-se a si mesmo e depois você ama a Deus e o seu próximo. Não. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, o que é renunciar? O que é abrir mão? É abrir mão da minha vontade. Vocês estão vendo que nós estamos falando do homem como sendo o centro. Vamos abrir mão de ser o centro e trazer Jesus para o centro. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso morrer a cada dia. Sacrificar a minha carne ou mortificar a minha carne para que ela não queira dominar acima até do nosso Senhor Jesus Cristo. Humanismo em nossos dias, o fundo do poço. Diz assim, em Romanos 1,32, Paulo fala sobre o pior estágio da desobediência humana ao fundo do poço. Fazer o que é errado e aprovar que os outros façam o mesmo, que é o cerne do pensamento humanista. O padrão de desobediência parte da total indiferença com o Criador. Daí cometer pecado, estimular que os outros façam o mesmo torna-se uma consequência natural, o que pode ser observado em muitas discussões acadêmicas em nossas universidades. Que Deus levante jovens cheios do Espírito Santo, que Deus levante jovens que estejam comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua vontade.
para que nós não sejamos enganados, não sejamos levados aí, envolto nesse pensamento humanista. Sabemos que os acadêmicos estudam sim, estão estudando, e eles estão buscando ter um conhecimento. É bom? O conhecimento desde que esse conhecimento não lhe tires a presença do Senhor nosso Deus. Concluindo, a humanidade perdeu-se em seus caminhos, pois não desejou conhecer o Senhor, preferiu o pecado, daí entrou em processo de corrosão moral, que culminou na mais terrível degradação. Paulo, vendo essa cena, disse que Deus permitiu a devassidão pecaminosa, e para a própria vergonha do homem está aí o retrato atual da humanidade. A humanidade está caminhando do bom para pior. Não é do pior para o melhor, mas o homem está caminhando para o erro, para um afastamento total de Deus. Mas graças ao Senhor, ainda há um remanescente fiel que está buscando adorar o Senhor nosso Deus. Se não houver arrependimento, todos perecerão. Para que haja libertação, precisa haver confissão de pecado. Para que haja libertação, precisa haver confissão. Para que haja mudança de vida, precisa haver o abandono de muitas práticas que de repente vai fazer com que cada um de nós se afaste de Deus. Então temos que abrir mão dessas práticas. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos juntos adorando ao Senhor nosso Deus. Na próxima semana nós falaremos sobre a justiça de Deus. E eu acredito que vai ser mais uma lição maravilhosa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.